chegou yonga na tuni isso coisa ambassador ya peini eu do céu aqui na terra. Esse que eu quero te dizer. A embaixada, a embaixada, vamos só tirar, por exemplo, a embaixada portuguesa, Angola tem, França tem, Moçambique tem, quase em todos os países, porque tem a embaixada portuguesa. Então, se tem outra pessoa que é embaixador dos céus na terra, é ele. Ele está representado da forma dele. Eu também estou a representar os céus da minha forma. Já não dava nenhum sinal. Porque também na altura, lá em 90 e tal, não tinha telefone para se comunicar. Ficou lá e de repente a minha irmã, a caçula, queima. Levaram no hospital e lá no hospital eles transferiram para a Alemanha, na altura. Transferiram para a Alemanha e nós tivemos que viver com as tias, com os avós. Acontece que vivendo com os avós era muita dor mesmo. Era muita dor. De que forma? Se você não cartar água, você não vai comer. Se você não fazer trabalho, você não vai comer. O sofrimento é só aquele? Não, eu vou chegar até lá. Eu vou chegar até lá. Eles fazem isso, o porquê? Porque eu já passei lá. É só questão de você se rever, sentar, pensa mesmo, fala não, será que eu faço é certo ou não é certo? Procura retroceder a tua vida, ver o teu passado e ver o teu presente. O que melhorou, o que não melhorou. Ver se o passado era bom ou o presente que é bom. Então você vai conseguir se rever, porque você vai saber se posicionar no teu lugar. Mais ou menos é o conselho que eu posso dar. As coisas não tem. Eu, da qualidade de ser o líder ou visionário, tenho que bater a cabeça para tudo dar certo. Aqueles cantores que você convida, também eles pagam? Tipo, os cantores que eu convido, graças a Deus, a nível de Angola, os cantores que eu convido, já não tem nenhum cantor que me cobra, mas nós como organização pensamos sempre, porque não, tem família, tem amigo, tem coisas a fazer, então nós pegamos um envelope de alguma coisa, entregamos esses músicos, mas nos cobrar, não nos cobram. Aleluia, Sikaye. Arnaud World TV, mas como ya Sikaye na Arnaud World TV. Bana Poto, bana partout dans le monde, abonnez-vous massivement. Pour moi, je t'aime quand l'homme du moment, pour moi, vous s'abonnez quand Arnaud All TV. Pour moi, maman Magitoko, pour moi, leader après, je t'aime quand l'homme du moment. Pour moi, émission à danger. Pour moi, gag à danger. Pour moi, film à danger. Abonnez-vous massivement dans Arnaud All TV. Aleluia Sikaye, le bien, je ne me vois pas Makamba Sika. Faut te pousser à que de l'avant. Te s'abonner kaka. Bana poto, vous s'abonner kaka. Ba fanatique je t'aime quand vous s'abonner kaka. Pour vous ba indusa sikatenda na Arnaud TV. Isagito makasi quoi. Je t'aime kanda, c'est lui qui parle. Merci. Abonnez, le s'abonner massivement moi. Massivement moi s'abonner ndio mwana. Arnaud World TV. Arnaud World TV lu s'abonner massivement. Moi na bino abota mimbu yamba yende bumetsaka bebe mabele. Mebu pese bilogo ilega pipite. Mungu iko kaka ko vyatula na ye. Lu s'abonner massivement Arnaud World TV chaîne ya bino yango wa. Ngo facile tango fini mumana ya oui, comme on finit quand maman au s'abonner, ça simple comme bonjour. Et c'est un bon côté. Donc, bon s'abonner massivement na chaîne Oyo. Et là, poussa na on a poussa na poya te abé na bilo sika. Donc, ba innovation penza eza na Arnaud World TV. Donc, place bon monde na ba marambo monde na ba théâtre, ba gag, bon monde na ba publicité, bon monde na ba émission. Et puis bon monde na ba artiste, le la Marus Nkosi 48 mémoire chouchou de cœur abattu, l'instrument de paix pour les cœurs brisés. Donc, et Kendara Bongo. Donc, bon monde na ba marambo bien. Donc, bon monde na ba spectacle, ba maman bien. Donc, bon monde na ba kadi ma double poche boquette selon mon cœur. Bon monde na ba choucha lumière pro. Et puis bon monde na makambo bien. Donc, je vous assure, bon s'abonner. On est là. Espérance à Mayor. Donc, mon leader, c'est s'abonner. Donc, Bilonio Sobo Arabe. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne Arnaud World TV. Donc, maramba bien zakuna, ceux qui ont abonné, kuna bo mona maramba bien. Ba histoire a bien, ba émission a bien. Donc, maramba belé zakuna, ba théâtre maramba belé a bien zakuna. Yango to senga Bilonio sto ezana on makaste sur oteka pan au côté déjà na Arnaud World TV. Toza la posa na bino ebele wana ezamaloba yanga moko kadi mabokete double poche donc veut dire neka boyo kakawana ki o bambonge beleza to sengi na bino bo s'abonner sur votre chaîne Arnaud World TV ne makambu eza ko beba na Luanda impossible eza na chaîne moko eza uniquement o ezo yamba ba leader na mboko
soki pa kadi kadi mabokete sami kara double poche. Votre chaîne Arnaud World TV. Wana chaîne moza mystique. Arnaud World TV. Aïe aïe aïe. Merci, toi, chers Internet. Et nous sommes déjà là avec notre frère qui s'appelle Fernando Kanga. Fernando Kanga. Voilà, tu découvrir Fernando Kanga Zanani. Tout ça déjà dans la plateau Nabiso. Je vous signale encore que nous sommes sur Arnaud World TV. Émission Ozo Sabi nos plaisirs. À chaque fois, tu es invité au Vino Bossé Nabiso. Nabatu ou Ibaza préférence Nabino. Turubaki ke ou nya soza na posa to yambaye abenga na numéro zawana ou soit à s'abonner pour mon annonce ou eoleka awa sans plus tarder tous à bien invité na biso to solana e boa tarde bon dia mano Bom dia, senhor. Não sei se vai se sentir à vontade de conversarmos em português ou em lingala. Podemos fazer diferenças de línguas. Tá tudo bem. Vamos fazer diferença de línguas. Tô solana português po bata português bazali to ando kota pe lingala po exala bien mano. Eu gostaria que tu se apresentasse um pouco pelas pessoas que estão vendo. Ok, eu sou o irmão Fernando Kanga, Panto Bengue, mais conhecido por Visionário Kanga. É o nome artístico, sou promotor do evento gospel, líder da Associação dos Anelos por Cristo. Tá tudo bem. E agora, onde é que vocês estão mais localizados nesses eventos que vocês realizam? Olha, nós não temos um lugar fixo, né? Porque nós somos promotor de evento. Toda a igreja que nos dá a liberdade para poder realizar a atividade, nós vamos até essa igreja, pedimos o espaço e se nos cederem espaço, vamos realizar a atividade. Mas a nossa sede está no centro do grupo Gael Angola, aqui no Palanca, ao lado da Dodete. E a igreja onde tu disseste, o vosso centro, é a igreja onde vocês cultuam ou só vão lá também realizar os eventos? Não, tipo lá não é igreja, é apenas um centro de ensaio, centro de formação mesmo só, não é igreja. Quais são as realizações que vocês costumam realizar? Ou atividades que vocês costumam realizar? Os tipos de atividades que nós temos realizado, graças a Deus, realizamos convenções bíblicas, seminários, conferências e concertos gospel, show gospel de caridade, projetos solidários. Projeto solidário é mais ou menos para ajudar as pessoas que mais necessitam, não as pessoas que necessitam, mas as pessoas que mais necessitam. Então, estamos nesse foco, porque o objetivo até dos Anelos por Cristo é promover a música gospel a nível de Angola, caçar novos talentos e ajudar os mais necessitados. Esse é o objetivo dos Anelos por Cristo. Esse é o vosso objetivo, mas pelo que eu sei, pelo que eu tenho do conhecimento, que a música gospel já tem um nível acima de desenvolvido aqui em Angola, não é? A música gospel em Angola está a crescer, ainda não está desenvolvido, está a crescer. Porque nós vimos aqui em Angola, é dificilmente aparecer um patrocinador para poder apoiar a música gospel. E as pessoas que fazem música gospel não têm patrocinadores? Raramente, e se tem, é porque é já um círculo que existe. Existe um círculo que só se puxam entre eles. Agora, tem novos talentos que estão a vir, não tem oportunidade. Então, nós estamos para dar essa oportunidade nessas pessoas que são novos talentos. Vocês estão prontos para realizar todas as atividades ou patrocinar ou todos os eventos ou todas as pessoas que precisam de vocês? Todo aquele que é músico gospel, ou bem dizer, que tem ministro, é Ministério do Louvor, né? Tem ministro do Louvor. Então, o que nós fizemos? Pegamos essa pessoa, apoiamos essa pessoa, levamos na rádio, se for possível poder gravar, ele vai gravar e nós apoiamos essa pessoa. Não é porque nós patrocinamos essa pessoa, mas automaticamente essa pessoa fica a fazer parte do nosso projeto, que é a Embaixada dos Céus na Terra. Quais são os outros projetos que já foram realizados? Nós já realizamos, graças a Deus, o show gospel de caridade, alguns concertos da irmã Madalena Ribeiro, Cristina Cabeia, muitas atividades. E a atividade que nós realizamos no ano passado, que foi uma convenção bíblica que durou uma semana, domingo até domingo. Agora, nesse momento, nós estamos a preparar uma mega atividade, que é um projeto da qual juntamos vários músicos gospel, novos talentos, que estão a gravar as músicas no estúdio, mas para não pegar e vender o disco simplesmente assim, então nós estamos a realizar uma tarde de adoração para apresentar o projeto para o próximo ano, quando nós tivermos o CD na mão, para não ser surpresa, nós não conhecemos esse grupo. Então, esse ano vamos realizar uma atividade da qual queremos apresentar esse mesmo projeto. E essa atividade que vocês vão realizar vai ser feita quando?
A atividade vai ser no dia 6 de dezembro. Estamos localizados aqui no Avocumbi, Golfo 1. Para quem chegar só na Mapesse Banco Sol, liga para nós ou perguntando onde é que fica a igreja, onde que era Salão do Zito, é mesmo próximo, você vai conseguir chegar até lá. Gostaria que tu desse o número a todo mundo que vão precisar para ter facilidade de vir localizarem. O contato que nós temos é 922 97 23 58. O número da Movicel é 998 12 58 94. Nessas atividades que você realiza, terá uma equipa que patrocina essas atividades ou só tu, você sozinho que faz essas coisas? Realmente o Itanelos por Cristo, né, está repartido por 3 partes. De que forma? Tem o setor da música, que é a Embaixada dos Céus na Terra, e tem o setor que é da organização, e tem o setor só que é dos pregadores. Então, esses todos os membros é que fazem a contribuição para poder realizar as atividades. Se não de patrocínio, nós não temos patrocinadores. Então, vocês não pensam em ter um patrocinador para começar a vos patrocinar nessas atividades que vocês fazem? A ideia é mesmo essa. Se aparecer, será bem-vindo. Mas que não seja um patrocinador que vai poder nos explorar. Que seja um patrocinador que vai vir de coração e apoiar o projeto Anelos por Cristo. Pelo panfleto, ouvi a tua cara, embora que já é um panfleto passado, mas queria perguntar isso. Você também é pregador, não é? Pregador eu sou, mas não me sinto bem naquela área. A área como me sinto à vontade é mesmo organizar, promover. Como é que você não se sente à vontade, mas você se chama de pregador? Como posso dizer? A obra é grande. Então, qual o dom que Deus te concedeu? Mais ou menos no ministério, você tem que saber qual é a tua área. Quando você saber qual é a tua área, você vai fazer melhor naquela área. Então, gostaria que tu deixaste fora de ser pregador, de ser chamado como pregador, fica só nessa área de organizar os eventos. Por isso que aí não está pregador. Se você ver bem no panfleto, não está pregador, está visionário. Visionário, com isso quer dizer alguém que cria algo, alguém que traz coisas novas para o mundo evangélico. Sim, existe também visionários da igreja, visionários dos eventos, visionários do grupo, uma coisa desse. Mas juntando aquele todo visionário e os seus projetos que estás a fazer, também vi lá que você prega, né? Você costuma pregar na igreja. Por isso que eu perguntei como é que você realiza isso, sendo um pregador, enquanto que você não gosta muito. Não, eu não disse que eu não gosto, né? Entenda bem, eu disse que não gosto. É assim, pregar, eu prego quando me escalam. Não dá tipo a nossa geração corre para poder pregar. Eu não corro para poder pregar, eu espero a oportunidade. Não, te escalaram, aí eu sei que não, oro a Deus, se é a vontade de Deus eu faço. Mas se não for a vontade de Deus, é mesmo só para querer aparecer, eu não faço isso. Então, eu não sou tipo outros pregadores que querem correr para poder pregar. Eu faço isso quando achar que não é a vontade de Deus. Porque transmitir a palavra para o povo é transmitir vida. E quando você não transmite por vontade de Deus, você vai matar pessoas. Em poucas palavras, posso dizer que tu és só produtor da música gospel? Não, produtor de evento gospel. De evento só? Sim. Então, nesses eventos, quais são os seus projetos que você está a aguardar pelo início do próximo ano ou no fim deste ano? No final deste ano, conforme eu já frisei aqui, dia 6 de dezembro teremos atividade que o tema é o que Deus diz quem você é. Então esse é o tema, com o projeto da Embaixada dos Céus na Terra, vamos realizar essa atividade. Agora, o próximo ano, a previsão é fazer, a primeira atividade é vender o CD, né? Vender o CD para lá, para mais de fevereiro, que lá. Mas no final do ano vamos ter a 3ª edição do Cristão à Virtude, que é a convenção bíblica que dura uma semana, da qual juntamos 24 pregadores. Nesse evento ou nessa atividade que vão realizar, quais são os convidados que vocês convidaram? Do dia 6. Do dia 6 temos a nossa mamã Cristina Cabeia, que graças a Deus tem nos apoiado muito. Temos o irmão Fernandinho, tem a irmã Madalena Ribeiro,
tem o irmão Simba Rebote, que é o padrinho do projeto, né, que tem padrinhado nós. E temos vários outros músicos que são surpresa, como a Glória da Lu, também estará lá, a irmã Andrea Nunes. Então, são essas pessoas, e o irmão Filemon também está conosco, são as pessoas que são convidadas para essa mesma atividade. Merci, tu eu toujours expliqué mon dambo. Tu me capé que expliquer batalinga les que bandeko baso réaliser réaliser concert, activité à minene, on a soza na posa nango abenka na numéro ba pesi wana oswata bengika biso to kutanisa ye yo mtu wa musicien na poso yembo na posa ya bato moko ba tcho maboko ba memo likolo ba misie gospel ka ba misie église ya Nzambe boye to kutanisa bino na frère ba memi bino po bosala makambo nde bolingelaka. Merci beaucoup à tout le monde obazo talabiso irmão to sola penda mulingala de po bato ba yo kawati siko na ba makambo yo nde bosala be benefício na bino ezalaka nini? Benefício é a glória de Deus, né? Que Deus possa nos visitar. Nós não fizemos isso pro to sala biloko te pona mbongo to sala ngo pona te bi Nzambe acheka na biso pona soko lo bi pana aparinga place Nzambe alongolinga place na sasikoyo ezaka kapona Nzambe soki Nzambe te tamususu tonya kokutana te. A maioria das pessoas que fazem obra de Deus sempre tem a mesma palavra, dizer que não, ou era quase deslocado, de barbaninha fazer, aqui fazer, aqui boie. A maioria dos pastores falam a mesma coisa. Por que isso só acontece com vocês que servem Deus? Será que antes, quando você fazia essas coisas, quando eu ia bater que plaça o que não bom servindo por banda o beta masolo teve mano? Olha, essa boi, só que total bem, essa acaba pastorite, não só são os cristãos, mas se você analisar bem, vou referir a um cantor só que não é gospel, o Chetekela. Chetekela passou mal, sofreu na vida dele, toda a infância dele. Passou mesmo mal. Era alguém que vivia na rua. Até quem acolheu Chetekela foi alguém que não é da família dele. Porque Chetekela chamavam de feiticeiro. Mas se você vê onde está Chetekela, ele agradecer a Deus. Mas não é cantor gospel. Então, eu só falo daquilo que eu vivi, daquilo que eu passei. Se eu não poderia passar naquilo, eu não poderia falar. Mas eu passei, se hoje eu estou aqui, mesmo pela glória de Deus. E tudo que eu faço, se dependesse da minha inteligência, da minha força, eu não poderia conseguir, mas é a capacidade de Deus que está sobre mim. Tá bom, disseste de Chetekela que era, não sei se era que e tu passaste onde eras quem? Ok, eu vou dizer um pouco de mim. Eu, ao princípio da minha infância, eu tinha tudo. Eu tinha tudo, graças a Deus, porque meu pai estava em vida, minha mãe também, graças a Deus, até hoje ainda está em vida. Mas depois do meu pai, como trabalhava na Marinha, tiveram que lhe mandar numa missão. Assim que lhe mandaram numa missão, chegou lá, ficou, já não dava nenhum sinal. Porque também na altura, lá em 90 e tal, não tinha telefone para se comunicar. Ficou lá e de repente a minha irmã, a caçula, queima. Levaram no hospital e lá no hospital eles transferiram para a Alemanha, na altura. Transferiram para a Alemanha e nós tivemos que viver com as tias, com os avós. Acontece que vivendo com os avós era muita dor mesmo. Era muita dor. De que forma? Se você não cartar água, você não vai comer. Se você não fazer trabalho, você não vai comer. O sofrimento é só aquele? Não, eu vou chegar até lá. Então, o que acontece? Tipo dia 25 nós gostávamos de vestir, né, de 25 de dezembro, mas quando chega dia 25, teve aquele todo mês de dezembro, começam a te castigar, de mandar, mas se você só rejeitar um dia, não vão te comprar roupa. E você vê outros teus amigos estão a vestir. E chegou um tempo que me deu vontade de se queimar mesmo. Eu peguei fogo, meti na minha cabeça. Pegou fogo, mas só que tinha pessoas de lado que despejaram com água. E eu tinha que sair para viver na rua. Eu vivi na rua durante 2 meses, mas como era a vontade de Deus não estar naquele lugar, então me tirou de lá e comecei, entrei num grupo mesmo, bolão, fui de bolão, que até eu tinha um apelido que me chamavam de Billy King, eu não vou esconder isso, me chamavam de Billy King, e era alguém que, enfim, ninguém me tocava, quem me tocava, se eu não aleijar, não sei, e a minha luta não terminava, então,
É muita coisa que eu passei que não dá para explicar tudo, não. Aqui alguns vão começar a chorar então. Tá tudo bem, não vai explicar tudo, mas é uma coisa. Eu também tenho uma lembrança tua. É uma surpresa, posso dizer? Pode. Foi em 2008, se não me lembro bem, 2008, 2009. Aconteceu um show aqui na Rua 18 Bala. 2007, né? Passou lá um show no 18 Bala. Você naquela altura se dava em nome de quem? De Fally Ipupa. Lembra, né? Como eu disse, que no mundo da música eu não estou agora. Eu já disse de criança. Você conhece o Fred Loy? Conheço. Também profeta. Uhum. Aquele show vocês estavam, vocês dois lá? Sim, sei. Aquele show foi em 2007, eu me lembro, porque eu interpretava a música do Fally Ipupa e o palanca todo, quer dizer, me chamavam Fally de Angola. Eu fiz mesmo nome com o nome de Fally, eu reconheço isso, foi em 2017. E agora, neste momento que você serve a Deus, o que que você se arrepende daquele tempo para hoje? Olha, eu não me arrependo em nada. Não me arrependo em nada porque aquele foi uma trajetória que Deus me fez passar para mim conseguir valorizar a vida e saber os que estão naquele mundo, o porquê que estão, o porquê que fazem aquilo. Porque se eu não poderia passar lá, eu não poderia entender os outros que estão lá. Qual o conselho que você pode dar às pessoas que fazem essa vida até hoje? O conselho que eu posso deixar para eles, eu sei que vocês fazem isso, o porquê, porque eu já passei lá. É só questão de você se rever, sentar, pensa mesmo, fala não, será que eu faço é certo ou não é certo? Procura retrocedendo a tua vida, ver o teu passado e ver o teu presente. O que melhorou, o que não melhorou. Ver se o passado era bom ou o presente que é bom. Então você vai conseguir se rever, porque você vai saber se posicionar no teu lugar. Mais ou menos é o conselho que eu posso deixar. Também que eu posso dizer a toda a juventude é que quando você faz uma coisa, primeiro pensa no futuro. Porque o que você faz hoje pode te prejudicar amanhã. E sem você saber que tem as pessoas que gravam nossas histórias na mente. Mais ou menos que é isso que eu posso dizer às pessoas. Olha, eu queria deixar algo para muitos. Olha, quando você está fazendo uma coisa, o problema não é o lugar. O problema é quem está no lugar. Se você saber isso, vai conseguir se definir. O problema não é o lugar, o problema é quem está no lugar. E quem está no lugar onde você quer entrar. Na evento hoje, ndi bino bosala kabwe. Soki pe mutu moko amona ni. O abeta muzika mukili tolobaka, musika mundana. Bondima pe bo sala pe evento to bolinga pe bo sala onde bosala ba muzika na bino. Graças a Deus não, porque o meu foco é outro, é mesmo promover a música gospel, né? A música gospel, quem é cristão eu vou promover. Não é porque nunca passou essas ofertas. Até se deixei aquela que eu estou falando, que ela até veio até comigo, na minha casa, antes de lançar esse álbum dele novo, vem até comigo como poder agenciar, porque além do que eu faço, sou agente de cantores gospel. Então, vinha me procurar para poder agenciar, mas eu, como não é meu foco, eu tive que negar. Por que você nega? Eu nego porque Deus é que me chamou a atenção, porque ele me quer me ver, ou ele quer me ver no mundo gospel mesmo, porque não há muita oportunidade. Já no mundo circular há muita oportunidade, no mundo gospel não há muita oportunidade. Quais são as oportunidades que estão no mundo gospel ou nas músicas assim mundanas? Na música circular a oportunidade tem em questão de patrocínio, televisão, rádio. Já no gospel patrocínio já para poder aparecer é difícil. Então, você não pode seguir num sítio que tem facilidade do que um sítio que tem mais dificuldade, enquanto que você está precisando também da boa vida. É assim, eu não preciso de muito e também não preciso de que faltar, mas a média para mim é suficiente, porque eu vou conseguir servir a Deus. E eu não faço esse trabalho por dinheiro, eu faço por amor a esse Deus que me deu a vida. O que você acha dos músicos que nós falamos, músicos mundanos? O que eu acho deles? Eu não acho mal. Há músicas, né, que eles cantam que tem conselho. Tipo, eu fiquei um bom tempo a seguir a Pérola. Pérola canta e canta muito bem. As músicas dela têm mensagem. Já não segues mais? Já não. Por quê? Porque me revê que não faz parte do meu mundo.
Como assim não faz parte do teu mundo? Se você vive no mesmo mundo com eles. Ok, eu vou te responder. Vivo no mesmo mundo com eles. É assim, há uma diferença. É que eu sou embaixador dos céus na terra. Mas eu ouvindo você lá, isso true. Você é embaixador de Deus aqui na terra. Sou embaixador dos céus na terra. Não, tchau. Ah, Não, tchau. dizem que Jesus morreu na cruz. Eu me tornei como embaixador dos céus. Você sabe quantos embaixadores há na Angola e os embaixadores? Não, tchau, vindo para embaixador, mano. Olha, se é muita gente, eu também sou. Por quê? No mundo não existe uma única embaixada. Existem várias embaixadas a representar um país. Isso é embaixada PN. É? Embaixada. Dos céus. Se você não pensar que é seu. É isso. A embaixada portuguesa não está só em Angola. É que eu estou a dizer. Como tu disseste que há muitas embaixadas, porque nós falamos, tem embaixada do Portugal e outros países. Chegou em Angola, tu e os coisas embaixadas e a PN. Eu, dos céus, aqui na terra. É isso que eu quero te dizer. A embaixada, vamos só tirar, por exemplo, a embaixada portuguesa, em Angola tem, França tem, Moçambique tem, quase em todos os países, porque tem a embaixada portuguesa. Então, se tem outra pessoa que é embaixador dos céus na terra, é ele. Ele está representado da forma dele. Eu também estou a representar os céus da minha forma. Da forma que Deus colocou a visão em mim, da forma que eu vou representar isso. Então, você poderia falar que és um dos embaixadores aqui na terra. Eu sou embaixador dos céus na terra. É isso que eu disse, né? Se aparecer um outro, ele também é. E eu também sou um dos embaixadores. E agora, nesses entre vocês embaixadores, quais são os embaixadores que você gosta mais ou que você frequenta muito com ele, além de você? Olha, se você ver no panfleto que está aí atrás, tem vários homens de Deus, pregadores jovens. Se tem um pai, esse é o meu pastor, que é meu pai espiritual. Eu trabalho mais com jovens mesmo. E vamos dizer, na nossa geração, principalmente aqui no Quilamba Quiache, não tem jovem pregador, não tem jovem músico que eu não conheço e que não me conhecem. Então, há aquela relação com eles, então não tem nada que se complicar. Se tem pessoas que não me gostam, é mesmo ele. Se eu também, pelo menos eu não tenho problema com ninguém, mas eu me entendo com todo mundo. Falando disso, do coisa, voltamos um pouquinho das músicas. Aqui em Angola existe aquela cultura de os músicos mundanos, músicos gospel, têm a oportunidade de atuar no mesmo palco. O que tu achas disso? É mau ou vale a pena? Olha, o lógico é quando um cantor mundano convida um músico gospel. Não é cantor gospel convidar um mundano. Por que isso? Por quê? Porque é assim, quando o cantor mundano convida um cantor gospel, é porque o coração lhe tocou. Tá entendendo? Agora, o cantor gospel vai convidar um mundano a vir cantar por quê? Para que dê a participação daquele tem povo, vai trazer o povo na atividade dele. Não é lógico. Eu não vou convidar, tipo, na grelha para vir cantar comigo dentro da igreja, num culto de adoração. Eu não vou aceitar isso. E isso é Apóstolo Paulo tem? Apóstolo Paulo? Conheço um pouco a história. Apóstolo Paulo andou sabe bom aqui ainda rapaz joga bate na babar aqui ba place o batu bolinga ate ba que kuna azui bata memba na igreja e os cocos são te põe. É assim, entenda muito bem. Uma coisa é evangelizar. Eu posso entrar tipo numa casa que fazem vida, tem mulheres que fazem vida. Eu vou entrar, mas estou com o objetivo de evangelizar essas pessoas. Mas não estou com o intuito de fazer de ficar lá. Uma coisa é você ficar lá, outra coisa é você ir evangelizar. Mesma coisa quando te convidam num sítio, você pode só ir lá mostrar a grandeza do teu Deus, depois ir embora, você não vai ficar lá começar a cantar com ele todos os dias. Não, olha, é isso que eu disse, há cantores gospel que se desviaram, tá entendendo? Me convidarem, eu vou, mas eu não posso convidar um cantor gospel para vir cantar comigo. Eu não aceito. O cantor mundano, pode me convidar, porque ele viu a grandeza de Deus na minha vida, tá entendendo? E eu não posso convidar o cantor mundano a vir cantar comigo. Você pode convidar pelo talento? Não. Pelo talento fazer o quê? Não, ele é músico, mas é músico circular, não músico religioso. Como é que você acha disso daí, pessoas? O músico religioso e o músico mundano atuarem no mesmo palco?
Jusco para não se bater bom eu boia. Eu vou negar erro. Bom exame eu boia. Não, o problema não é dinheiro, o problema é você estar se corromper. E o que que Deus pensa de você fazendo aquilo? Será que você está a glorificar a Deus ou não? Antes de você ir lá orar, Deus te respondeu sim ou não? Porque Deus fala. Tem dia que vou vir conversar contigo, falar um pouquinho sobre a música, porque hoje não estamos bem lá naquele assunto. Mas está tudo bem. Eu queria pedir a senhor irmão, se existem eventos, a par o Yamaramuna Bino, evento nisso o Bino busana facilidade de realizar, a par Yacoteia, ba musique, ba bloco musucelo, nem vou realizar isso. Campanha solidária, ajudar os mais necessitados, não tipo organizar tipo um concerto ou uma tarde de adoração, não. Nós publicamos no Facebook, quem tiver alguma coisa, um saco de arroz, 2 quilos, então nós pegamos essas coisas, juntamos, vamos no bairro de um bairro que está carente, começamos a entregar essas comidas nessas pessoas. São os tipos de atividades que nós temos realizado. E nessas atividades aí, quando você realiza, a pessoa não acha mal disso que você faz? Não, até ficam alegres, ficam com muita alegria mesmo. Mas cada um de vocês tem sua igreja de onde ele frequentou? Todos nós aqui, cada um tem a igreja dele. Eu tenho, por exemplo, eu aqui na minha igreja, somos 3 que fazemos parte dessa mesma comissão, dessa associação. E tem pessoas de outras igrejas, tem pessoas da Católica, tem pessoas da Arma de Sali, tem pessoas da IEBA, tem pessoas da Pentecostal. São pessoas de várias igrejas que fazem parte dessa associação. E da sua vida própria, o que tu pensa no futuro? O que você pensa pelo isso projeto que você faz, por menos? Ok, o que eu penso disso tudo que eu faço? Tipo, até aqui, graças a Deus, temos um estúdio, onde nós captamos as nossas músicas e temos pessoas que fazem videoclipe também, né? A ideia é mesmo crescer na obra, em vez de nós começar a alugar as pessoas para virem fazer o trabalho, então nós próprios temos as nossas coisas. A ideia mesmo é crescer e ser bons produtores. Merci beaucoup, merci Naibi que vous Olanda bo comprendre moi que auto sola. O ba comprendre te ba tout na biso to expliquer bino mais pour na ko résumer mo keza ke bande ko ba sa saka ba activité o eza ba convention, ba concert, ba séminaire, ba bloco ba edakape batu. Donc c'est dit na cadre wana nde yango to sola na bango. Baza ba jeune, lokola biso, lokola bino. Vous avez na posa ya apoio na bino. Quem precisar apoiar essa juventude, é só ligar pelo número que está aí. Pronto. Tudo te avisa no bango para boi bacosola. Irmão, eu acho que já estamos a descair mesmo aí no fim, mas o que eu poderia falar de força primeiro, que Deus acompanha você e ajuda os seus projetos. Amém, ok, muito obrigado mesmo. Nós precisamos mesmo de apoio, não está fácil. Liderar essa juventude. Somos mais de 150 pessoas dentro dessa associação, né? Não está a ser fácil, há um momento que não, porque dentro da associação não é todo mundo que trabalha, quando está a fazer contribuição, também não é todo mundo que dá contribuição. Então, quando essas coisas não tem, eu, da qualidade de ser o líder, o visionário, tenho que bater a cabeça para tudo dar certo. Aqueles cantores que você convida, também eles pagam? Tipo, os cantores que eu convido, graças a Deus, a nível de Angola, os cantores que eu convido, já não tem nenhum cantor que me cobra, mas nós como organização pensamos sempre, porque não, tem família, tem amigo, tem coisas a fazer, então nós pegamos um envelope de alguma coisa, entregamos esses músicos, mas nos cobrar, não nos cobram. Tá bom. Então, eu queria que tu deixasse uma mensagem para a pessoa que vão ouvir isso, ou a pessoa que está nos assistir, para quem ser tocado e procurar uma mensagem do vosso projeto, do seu futuro, do evento, mais ou menos assim. Ok, a minha mensagem para você, né? Anelos por Cristo precisa do teu apoio, né? Se Deus tocar o teu coração, gostaste do projeto, nós estamos disponíveis de receber o teu apoio. Ainda que você é músico, não tenha a oportunidade de trabalhar numa produtora, nós também estamos disponíveis para poder te receber. Se você também gosta de organizar atividades gospel, também estamos dispostos a poder te receber. Você que prega, não é pregar para poder aparecer, mas para levar a mensagem de Deus, também estamos dispostos para você fazer parte dessa associação, que é os Anelos por Cristo.
Mas eu também vou pedir um favor. Daquela vida que vieste, comemorando na Bonzambe, tipo, é que é uma Britânia. Uma muito mais séria, logo, mobo, se lique o bandido bunda, aquela tua luta que não acaba. O mundo me tamo lá e vai pegar a garrafa para começar a alejar os outros, tá vendo? Desculpa mesmo lá. Graças a Deus, os meus liderados sabem, eu quando me chateio, não é chatear aquele de ficar uau. É me chatear só de puxar a razão na pessoa, puxar um pouco de orelha, né? Porque faz bem. Mas aquele de lutar já ficou para trás, graças a Deus. Deus acalmou o meu coração. Quando a pessoa tem me insulta, até já não consigo responder, não sei como é que Deus me fez. Mas antigamente você me falou alguma coisa, só uma pequena coisa, é motivo de eu lutar contigo, mas graças a Deus hoje já não é assim, porque Deus transformou a minha vida, porque eu digo assim, eu apenas sou um vaso que facilmente pode quebrar, mas é um vaso que facilmente pode quebrar, mas na mão do oleiro, amém? Mas também pensaria em um dia ser pastor? Não, nunca pensei em ser pastor. O meu rumo mesmo é ser grande produtor no mundo gospel. Você é chamado ou escolhido? Eu, se sou chamado, sou escolhido. Quem sabe disso? Eu sou escolhido. Você é escolhido. Então, se você é escolhido, Deus se escolher você para um dia ser o pastor, você vai negar? Não, se for a vontade de Deus, não tem como negar. Mas se for não, no meu desejo, eu não aceito. Merci beaucoup. Tu comme le sou de Ana Suksa, tu veux qu'il n'ait pas cette explication, moi il bien. Donc, yé azamo ponami. Nzambe soki un jour a permettre qu'il y a banda côté, ya loko batum susu a banda côté ya. Mas uma resposta que você deste nessa minha pergunta foi muito diferente, porque a maioria das pessoas quando ele pergunta que eu ia Mbappé banda côté, ele diz que não, isso é déjà obrigatoire na banda da côté, pour Nzambe déjà tem mano aí Mbappé na terra déjà, isso que não é uma diferença. Isso aí isso bien, merci beaucoup. Obrigado. É isso que eu digo às pessoas. A obra é grande. A obra é grande. O único trabalho dentro do evangelho não é só pregar. Você pode ser também alguém só vai arrumar uma igreja. Você pode varrer sua igreja, tu trabalha só arrumar a igreja. É a obra do Senhor, Deus também está te vendo aí. Você não vai escolher como falar, não, eu que prego, estou mais em cima do que essa pessoa. Não, todo mundo está igual. Quando Deus está vendo a obra, está vendo todo mundo igual. Uma pergunta que me subiu. Próximo ano, vão lançar disco? Próximo ano vamos lançar o disco intitulado A Embaixada dos Céus na Terra. Quem são os cantores? Os cantores são novos talentos, mas dentro temos 2 cantores convidados, né, que estão a fazer parte, que estão sempre nos apoiar, que é a nossa mamãe Cristina Cabeia e a Madalena Ribeiro. Tá tudo bem. Então nós já vamos se separar. Eu quero que tu deixe uma última mensagem para o programa de hoje. Depois voltaremos nas outras ocasiões. Ok, muito obrigado. Eu te convido, né, dia 6 de dezembro, pelas 14 horas. Olha, procura chegar cedo, porque a sala tem número ilimitado, ok? Só temos 400 lugares. Se você chegar cedo, vai ocupar o lugar. Quando você não chegar cedo, se você chegar tarde mesmo, não vai poder entrar, porque se chegar 400 pessoas, já não pode fazer entrar ninguém. Nós não estamos a vender o ingresso, é mesmo grátis. Participe, venha participar, mas procura chegar cedo para você ficar dentro da sala, amém? Mas se é grátis, como é que vocês vão ganhar? Como vamos ganhar? A ideia é procurar divulgar o projeto, porque o projeto é recente, intitulado A Embaixada do Céu na Terra. O projeto é recente, então a ideia é divulgar a atividade, a imagem deles, né? A imagem, porque o próximo ano, quando vender CD, para não ser surpresa, onde é que se chama esse grupo, onde é que se chama esse projeto. Então, quando nós estamos a apresentar o projeto com uma tarde de adoração grátis, mais ou menos nós estamos a fazer o quê? Estamos a anunciar às pessoas. Amanhã, quando aparecer o CD, já não vai ser surpresa para ninguém. Porque nessa mesma atividade, vamos apresentar o CD. O CD praticamente já está quase pronto. Vamos apresentar o CD é este, mas só iremos vender o próximo ano. Fiquem ligados, nos acompanhem sempre na nossa página, que da qual, quando estiverem preparados, nós vamos lançar o dia da venda. Merci beaucoup. Tu suis déjà. Je vous signale que tu as aqui na Arnaud TV. Tu suis na biso déjà na bino. Tu as explication. Moto a comprendre ti azana posa comprendre na lingala na langi nini oyo na posa comprendre. Yebisa biso to interpréter o makambo o papa na biso lobia po mo ete banda ko interpréter ndam na portugais ate po na musala. Mais soza na posa oleka obengi na numéro zana o s'abonner ka na chaîne
ou subscrever no canal para você começar a ver todas as coisas ou todas as atividades que se passam aqui neste canal do YouTube. Obrigado a todos, obrigado também a ti, visionário. Muito obrigado, que Deus abençoe você. Espero que não seja a primeira vez, né? E a última vez. Nós que também queremos te esperar no dia da atividade. Queremos ver a tua presença porque vai ser uma bênção para nós. Amém. Obrigado, tchau.